O que aconteceu imediatamente após a chegada da Grécia Antiga à Índia? A campanha de Alexandre, o grego, contra a Ásia Central, lançou as bases para uma presença grega na Índia. Por volta de 325 AC, suas forças alcançaram o Hindu Kush e estabeleceram várias satrapias, forças militares, governadores que supervisionam os territórios locais. As cidades que ele construiu, como Alexandria no Indo, tornaram-se postos avançados críticos. Os colonos gregos povoaram estas regiões, garantindo que a influência helenística permaneceria muito depois a morte de Alexandre. A morte repentina em 323 AC dividiu seu império entre seus generais. Seleuco I Nicator, um dos seus comandantes de confiança, assumiu o controle dos territórios orientais, incluindo partes da Índia. Mas Seleuco não conseguiu manter estes territórios por muito tempo. Na virada do século, o Império Maurya, liderado por Chandragupta, já estava um poder formidável. A guerra estourou entre os dois por volta de 305 AC, mas os detalhes da guerra não são tão bons documentados. Mas Chandragupta acabou vencendo. Eles concordaram com um tratado de paz. Os termos da paz eram interessantes. Seleuco trocou vários de seus territórios gregos no Vale do Indo por 500 índios, elefantes de guerra, que ele usaria em suas batalhas contra os inimigos no Ocidente. Para consolidar a nova amizade, Seleuco ofereceu sua filha Chandragupta e ela se tornou sua esposa. Foi o início de uma relação longa e complexa entre as duas culturas. Os colonos gregos eram agora súditos do Império Maurya. Em breve, o reino indo-grego se formaria e as culturas grega e indiana se tornariam interligadas pelos próximos séculos. Avancemos para o reinado de Ashoka, o Grande. Ashoka ascendeu ao trono em 268 AC, e seu império logo se estendeu pela maior parte do subcontinente indiano, incluindo regiões habitadas por colonos gregos. Em 260 AC, ele se converteu ao budismo, e isso foi um grande negócio. Ashoka enviou missionários budistas para todos os lugares, inclusive para as comunidades gregas dentro do seu império. Ele se referiu a esses gregos como Yavinas e, de acordo com as inscrições, afirmou converteu muitos deles ao budismo. Esta foi uma época em que o intercâmbio cultural e religioso floresceu. Alguns gregos adotaram costumes locais, e alguns até se converteram ao budismo, preparando o cenário para uma mistura única de influências helenísticas e indianas. Uma figura notável durante este período foi Dharma-Rakshita, um grego que se tornou monge budista. O seu papel na difusão do budismo destaca as profundas ligações culturais que se formaram entre estes dois mundos tão diferentes. Os gregos do norte na Báctria, que haviam rompido com o controle seleucida em 250 AC, também desempenhou um papel nesta mistura de culturas. Eles expandiram sua influência para o sul, no subcontinente indiano, recuperando regiões outrora detido pelo Império de Alexandre. Isso preparou o terreno para a ascensão de um poderoso reino indo-grego. Em 155 AEC, uma das figuras mais importantes da história do reino indo-grego veio ao poder. Menandro I era conhecido pelos habitantes locais como Melinda. Ele assumiu o trono ainda jovem e herdou um território que se estendia desde o território hindu, Kush, para Punjab. Sua capital, Sagala, era uma cidade cheia de vida. Não era apenas um centro do domínio grego, mas uma encruzilhada das culturas grega e indiana. Os mercados estavam lotados de mercadorias de todos os lugares, e as ruas estavam dispostas em uma mistura de grego e estilos arquitetônicos indianos. A cidade tinha praças públicas e templos de estilo grego, mas ao lado deles havia templos budistas, tupas, refletindo a mistura cultural que definiu o reino indo-grego. Menandro não se contentou em apenas sentar-se no seu trono. Suas campanhas militares o levaram às profundezas da Índia, onde se reuniu com governantes locais, como o Pushyamitra do Império Shinga. O conflito entre os dois foi intenso. Menandro conseguiu capturar territórios em Punjab e até avançou mais para o sul,
em direção Marura. Mas, quando tentou estender a sua influência ao coração da Índia, Pushyamitra parou ele com frio. Embora Menandro tenha conquistado vitórias iniciais, ele não conseguiu segurar tudo. As forças de Pushyamitra o empurraram para trás, e o sonho de Menandro de dominar a Índia Central parou abruptamente. Menandro também gostava muito do budismo. O Melindapana, um famoso texto budista, registra conversas entre Menandro e um monge budista chamado Nagasena. Nele, Menandro faz todo tipo de questões filosóficas. Por exemplo, a certa altura ele pergunta: se você fatiar uma manga e tirar a semente, isso é semente ainda é manga? Nagasena responde com uma sabedoria que impressionou profundamente Menandro. Não, manga é o nome de algo inteiro. Era tudo sobre a natureza das coisas, como nada permanece igual e como os nomes são apenas convenções. Eles conversaram sobre mais do que mangas, no entanto. Eles discutiram coisas como o significado da vida, a natureza do eu e se a alma até existe. Certa vez, Menandro perguntou a Nagasena se as pessoas são iguais ao longo da vida, ao que o monge respondeu: não há ninguém aqui a quem pertença este nome de Nagasena. Isso foi algo profundo e teve um impacto duradouro no rei. Segundo o texto, Menandro converteu-se ao budismo e seu reinado tornou-se um reinado religioso e fusão cultural. No entanto, sua conquista militar não ocorreu sem desafios. Enquanto Menandro controlava grandes partes do norte da Índia, os seus inimigos estavam sempre à espera de um momento de fraqueza. Perto do final de seu reinado, facções gregas rivais dentro de seu próprio reino começaram a competir para controle. Um desses rivais, um grego chamado Zoilos, chegou a se declarar rei e tentou tomar sobre parte do território de Menandro. Menandro revidou, mas seus últimos anos foram repletos de batalhas para manter seu reino junto. Agora a morte de Menandro é tão lendária quanto a sua vida. Algumas fontes dizem que ele abdicou do trono, deu ao filho e passou o resto dos seus dias como monge budista. Outros dizem que ele morreu durante a campanha, ainda lutando para defender seu reino. O que é certo é que os seus soldados o reverenciavam. De acordo com uma história, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram divididas e compartilhadas entre as cidades do seu reino. Esta prática de espalhar relíquias era um sinal do profundo respeito e do estatuto quase sagrado. Ele ecoou as tradições budistas de compartilhar relíquias de grandes monges, ligando ainda mais Menandro à fé budista. Após o reinado de Menandro I, o reino indo-grego começou lentamente a se fragmentar. A morte de Menandro, provavelmente devido à doença durante a campanha contra o pretendente rival, seu trono marcou o fim do auge do reino. O texto histórico Melindapona menciona que Menandro abdicou em favor de seu filho e passou o resto de sua vida como um budista devoto. Mas relatos mais confiáveis sugerem que ele morreu enquanto ainda era um combatente ativo, lutando para manter o controle sobre seu vasto império. Após sua morte, os territórios indo-gregos começaram a se dividir em reinos menores, cada um governado por elites gregas que muitas vezes guerreavam entre si. Sem um líder forte e unificador como Menandro, os conflitos internos enfraqueceram o domínio indo-grego em suas terras. Os sucessivos governantes, alguns da família de Menandro e outros de facções gregas rivais, falharam para replicar seus sucessos. O reino não era mais a força dominante de antes. Além das divisões internas, aumentaram as pressões externas. No primeiro século AEC, uma série de invasões de grupos nômades como os Citas e os Yuezhi começaram a desestabilizar a região. Os gregos esticados e divididos não conseguiram conter essas incursões. Gradualmente, os territórios indo-gregos caíram sob o controle destes novos invasores, marcando o começo do fim para outrora próspera presença helenística na Índia. Embora os indo-gregos tenham perdido a sua influência política, deixaram um impacto duradouro na região em termos de arte e filosofia.
O período testemunhou o surgimento de uma nova forma de arte budista que incorporou a abordagem realista dos gregos e o misticismo simbólico dos índios. Os artistas gregos que chegaram à Índia continuaram a praticar o estilo helenístico de retratos, o que levou à criação de algumas das primeiras estátuas de Buda. Antes deste período, a maior parte da arte budista era de natureza niônica, ou seja, o Buda não foi representado na forma humana. Em vez disso, símbolos como a árvore Bodhi ou um trono vazio foram usados para representá-lo. A influência dos estilos gregos mudou isso, e Buda começou a ser representado em forma humana, às vezes com atributos helenísticos, como cabelos cacheados e mantos esvoaçantes. Essas estátuas foram algumas das representações mais icônicas de Buda que existiam. Mesmo depois da queda do reino indo-grego, este sincretismo do pensamento grego e budista permaneceu na região por muitos mais séculos. Monges budistas gregos foram fundamentais para levar a mensagem do budismo a outras partes do mundo, especialmente para a Ásia Central e a China. O reino indo-grego foi finalmente demolido pelo Império Kushã no século I DC. Os Kushãs eram uma tribo nômade que se mudou para a Bactria, no norte da Índia, vindo do centro Ásia. Por volta de 30 DC, eles anexaram o último dos territórios indo-gregos e basicamente acabou com o domínio grego na região. Mas os Kushãs eram grandes fãs dos gregos e abraçaram muitas coisas do período helenístico, cultura, incluindo arte, linguagem e administração. O grego foi a língua administrativa oficial do Império Kushã até 127 DC, e muitos dos governantes Kushã emitiram moedas com inscrições gregas. O alfabeto grego foi até usado para escrever a língua bactriana, algo que os Kushãs continuaram a usar mesmo depois de pararem de usar o grego em funções oficiais. Os gregos perderam o seu poder político, mas ainda eram uma comunidade reconhecível em a região. A maioria dos gregos foi totalmente assimilada pela população indiana. Casaram-se com índios e adotaram as tradições locais. Outros, especialmente a comunidade monástica budista, continuam a contribuir para a promoção religiosa e cultural, aspectos da sociedade. Esses monges ajudaram a espalhar o budismo ao longo da Rota da Seda e eventualmente na China. E aí, o que você achou dessa história fascinante? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com alguém que vai se inspirar com esse encontro de mundos.